Pegando até aqui no ombro, então Fica tranquilo. Agora tá bom. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui fazendo essa atividade. Para quem não conhece, esse é o nosso grande mestre Celso Pepe. É um mestre que é da minha linhagem, um mestre bastante importante para a capoeiragem carioca, para a capoeiragem mundial, né? Hoje é dia 17 de dezembro de 2023. A gente vai bater um papo aí com o mestre Celso Pepe, para ele contar um pouquinho da história dele, da história de alguns protagonistas importantes na capoeira mundial e carioca. Tá bom, mestre? Muito obrigado. é um prazer, uma honra estar aqui presente. Senhores, com vocês, mestre Celso Pepe. Mestre. Olá, amigos da capoeira, muito prazer. Aqueles que eu não conhecia, tenho muitos amigos, mas pouca gente sabe da minha caminhada na capoeira carioca aqui no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de contar um pouco desses episódios da minha vida, né? Eu me chamo mestre Celso Pepe, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro desde 1949. E conheci a capoeira através do grande mestre Djalma Bandeira, em 1957, no conjunto residencial do EPC de Olaria. Eu tenho na minha linhagem, minha descendência familiar, sou descendente de português, italiano e afro-brasileiro. Meu pai foi da Segunda Guerra Mundial, servindo na Itália pelo 5º Exército Americano. Meus avós, minha avó paterna, nasceu em 1892, 4 anos após a abolição dos escravos, e a mãe dela, minha bisavó, nasceu em 1865 e foi escrava em uma fazenda em Santa Catarina. Então, a minha história na capoeira começa por aí. Quando meu pai voltou da guerra, casou com a minha mãe e comprou um apartamento dentro do conjunto residencial do EPC de Olaria. E lá eu conheci, em 1957, o mestre Djalma Bandeira, que tinha inaugurado sua academia lá desde 1955. Então, foi assim, um belo dia, um certo domingo, eu dentro de casa, 8 anos de idade, comecei a escutar um barulho estranho que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Que era o som do pandeiro, com a mão chapada no corpo, fazendo aquele barulho agudo, grave. E comecei a ouvir os gritos de pessoas batendo palma, cantando, e gritos de empolgação. Eu fiquei querendo saber o que era aquilo, que só tocava aos domingos, por volta de 11 horas da manhã. Aí, um belo domingo, eu escapuli de casa, sem minha mãe perceber. Eu era vizinho do mestre Djalma Bandeira, nós morávamos uma média de 30, 40 metros de um para o outro e do espaço dele cultural, dentro do Centro Social de Olaria, do EPC. Então, o escapulim foi até lá, e quando eu entrei dentro do salão, eu já comecei a ficar espantado, que aquele alvoroço foi aumentando, conforme a minha aproximação. Quando entrei na porta do salão, eu vi o pessoal vibrando de emoção. Como criança, fui pedindo licença, entrando no meio deles, cheguei até a frente do evento. Chegando lá, só depois é que eu fui saber o nome daqueles personagens. Quem estava lutando era Djalma Bandeira e o mestre dele, Arthur Emílio. Mas era um jogo tão rápido, tão veloz, que eu cheguei a ficar paralisado olhando aquilo e até pensando, meu Deus, se eu entro ali, eu morro na hora. Era um jogo de extrema habilidade. Constantemente, Arthur Emílio derrubava Djalma, e Djalma o Arthur. Com escoras, o ombro, o gancho por detrás, com tesouras, com bandas, pernadas, volte e meia, um ou outro caía. Mas era muita habilidade num jogo de dentro, sem covardia. Né? Era demonstração de extrema habilidade. Então, foi assim que eu conheci a capoeira em 1956 com o Djalma Bandeira.
casa da época. Lá se reuniam as maiores celebridades da capoeira da década de 50. Na roda dele, que estava todo domingo lá prestigiando, era Mestre Paraná tocando berimbau, Arthur Emílio, Mário Buscapé, Genaro. Então eu estava no meio dessa galera toda, desde 8 anos de idade. E a roda dele era impressionante, era considerado o berço da capoeira, que ali nasceram e conviveram os monstros sagrados da cultura. Dali saíram os mestres que já até morreram dessa época para cá. Então, eu faço ainda parte, graças a Deus, dessa época. Venho na mesma linhagem deles. Então, foi assim que eu comecei a minha participação na capoeira. Os instrumentos que me chamou mais a atenção do Djalma na época, até hoje me intriga e é uma incógnita, porque ele usava muitos instrumentos indígenas. Ele tinha, não existia tabaco nessa época, nem Djalma, nem Arthur não gostavam de atabaque, nem ninguém gostava naquela época. Ele tinha pandeiro, agogô, reco-reco, afoxé, maracá, flauta, bambô, pau de chuva, chequerê, eram tantos instrumentos indígenas que isso ainda é motivo de estudo. Porque hoje fala-se muito na capoeira contemporânea, das origens africanas, indígenas e por aí afora, sem querer entrar nesse mérito da questão. Apenas a curiosidade de eu, em 1957 e ele em 55, já ter esses instrumentos lá. Era uma verdadeira orquestra. Então, eu conheci a capoeira assim com o Djalma. Quando terminou a roda, eu me dirigi ao Djalma, perguntando se ele podia me ensinar. E ele categoricamente disse não. Eu perguntei por quê. Ele disse que não ensinava a criança e que o jogo dele era muito perigoso, o ensino dele era perigoso para a criança. Então, coisas que naquela época realmente não era comum criança aprender capoeira. Então, o que aconteceu? Eu não me conformei. Aceitei o que ele falou, não me conformei. Passei todos os treinos dele do meio da semana e rodas de domingo, eu não faltava. Eu ia para lá para observar tudo que ele ensinava, todo o seu estilo de golpes e movimentos. A criança tem muita facilidade. Eu ia para trás do meu prédio onde eu morava e tentava reproduzir todos esses movimentos que ele fazia de forma autodidática. Né? E fiquei assim algum tempo, alguns meses, treinando. E fui aprendendo bastante coisa dele. Ia para a Praia de Ramos, na época que as praias eram todas limpinhas, treinava saltos na areia, para não me machucar. E assim eu fui indo. Então, um belo dia, um amigo meu chegou e me perguntou, falou para mim que tinha inaugurado uma academia de lutas próximo da minha casa, ficava a cerca de uns 500 metros de onde eu morava. Então, como a minha vida inteira eu só gostei de esporte de luta, não joguei bola, não soltei pipa, não joguei bola de gude, só gostei de esportes radicais e de lutas. Então, eu fui lá para conhecer. Chegando lá, era a Academia Guanabara, que estava recém-inaugurada, ainda não tinha nem CNPJ nessa época, e na mesma época, ainda nesse mesmo ano. E chegou lá, era criança, sem condições financeiras, pedi, me apresentei, expliquei minha situação ao dono da academia, professor José Vinagre, se eu podia praticar, eu não tinha dinheiro, e dei uma conversa nele lá, e ele me deu uma bolsa, gostou de mim lá, me deu uma bolsa, viu que eu estava extremamente interessado, para me praticar o que eu quisesse lá dentro. Tá? Com pena. Então eu comecei praticando com ele lá, ele era professor de lutas e de artes marciais. Naquela época era muito comum isso, né? Na década de 50,
atrás tinha muito isso. Então, eu comecei a treinar com ele judô, jiu-jitsu, luta livre no ringue, e eu tive a sorte de aprender uma coisa que muita gente comenta, mas não conseguiram aprender. Foi a chamada capoeira primitiva vale tudo, do início do século XX, que ficou muito famosa na década de 20, 30, o mestre Senhorzinho, e os lutadores que praticavam lá dentro do ritmo, sem ritmo dentro do ringue. E o José Vinagre, ele foi um remanescente dessa época, que também era amigo do Senhorzinho e também participava dos combates dessas lutas. Então ele me ensinou isso também dentro do ringue, essa capoeira. Ela era jogada com voo de morcego do lado, voo de morcego de frente, coice de mula, solto jogado no ar, tesoura voadora no pescoço, martelo, chapa, tudo que tinha, mas com maiores ênfase no estilo dessa época. Então eu tive essa oportunidade de aprender essa capoeira dessa época primitiva com Vinagre. Chamava muito ele apenas de Vinagre. Conhecido como Vinagre ou como Zeca. Eu chamava muito ele de Zeca. Ou de José Zeca, eu só chamava de Zeca. Então o que aconteceu? Fiquei lá treinando com ele e um belo dia, eu estava conversando com o Vinagre, entra pela porta pelo terreno, que a academia do Vinagre era um terreno grande, cerca de uns 50 metros de comprimento ou mais, 60, e no centro do terreno era uma casa velha. Nessa casa velha praticava o judô, o jiu-jitsu, essas lutas. E atrás, no terreno de trás, ele montou um ringue, onde era praticado as lutas de luta livre, dessas origens mais combativas, né? Então, o que acontece? E na frente da academia, tinha um terreno de cerca de 20, 30 metros, chão de terra e uma grande amendoeira, pé de amendoeira embaixo. Aí, nesse dia, entra um homem pela porta, eu conversando com o Vinagre, ele veio se aproximando, quando chegou junto, ele está no Vinagre, o Vinagre se olhou para mim e me apresentou, falou assim para mim: você gosta de capoeira, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é Leopoldino, ele também sabe capoeira, é capoeirista. Aí eu olhei para ele, em frações de segundo passou todo aquele filme que o capoeirista já sabe, né? De emoções, ansiedade, e de tanta coisa que ia se abordar. Então eu pedi a ele, diante das conversas, se ele poderia me ensinar capoeira. E ele... Que ano foi isso? Meu ano de 57, quando eu conheci Djalma. Sim. Eu vim passando uns meses como autodidata, treinando, já estava fazendo movimentos, tudo bonitinho de Djalma, mas até então eu ainda não podia treinar com ele. Tá? Estava me evitando. Apesar de que era meu amigo, sentávamos junto no banco da praça, vizinho de tratamento, ficávamos conversando. Então eu implorei o Leopoldino se podia me ensinar. E ele mais uma vez recebeu o segundo não, que não. Falei, meu Deus do céu, não é possível. Aí eu falei a ele, mas por quê? Ele disse, porque simplesmente eu não sou mestre. Eu ainda sou aluno. Eu ainda pratico capoeira com meu mestre Arthur Emílio Irmão Sérgio. Aí eu olhei e pensei, não posso perder essa oportunidade, é única. Não tem problema, você me ensina.